Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Sou Rafael Caneiro, vocês já sabem. Meu projeto, meu trabalho é entender como a gente lida com dinheiro e fazer com que essa relação seja a mais tranquila possível, para que a gente possa ter tranquilidade e ter naturalidade ao falar com dinheiro. Além do podcast, eu tenho também uma newsletter, que também é falando de dinheiro. Vou deixar na descrição o link para se inscrever nela. Ela vai ao ar toda segunda-feira. Quem quiser receber pode assinar, que recebe de graça, né, pessoal? Tranquilamente. E vocês podem me achar também, tanto no Instagram quanto no Twitter, como Rafa B. Carneiro. Rafa com PH. Rafa B. Carneiro, tudo junto. Vai lá que vocês me acham. E hoje estou aqui para um episódio muito bom, muito bacana. Quem ouviu a edição anterior, eu falei sobre planejamento para a Copa do Mundo, né? Eu falei da teoria. Hoje vou falar da prática. Conversei com Ela Sercucci, uma baiana que está no Catar, já está na segunda Copa dela. Ela se prometeu ir para todas as Copas até completar 50 anos. Ela está na segunda Copa dela lá no Catar. De lá do Catar ela conversou com a gente para dar algumas dicas de como fazer. Curte aí. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com Ela Sercucci, um podcast especial. Ontem, na quinta-feira, foi ao ar Falando de Dinheiro, que eu falava um pouquinho da preparação para uma viagem de Copa do Mundo, por exemplo. Usei a Copa do Mundo como exemplo, mas pode servir para qualquer outra viagem. Hoje a gente vai para a prática. Ontem foi a teoria, hoje a gente vai para a prática. Ela Sercucci está lá no Catar, separou um pouquinho do tempo dela para nos atender. Muito bem-vinda a ela. Vou fazer só um adendo. Na descrição ainda está Luana Cerqueira, mas esqueçam Luana Cerqueira, o nome dela é Ela Sercucci. Muito bem-vinda, muito obrigado por topar participar do podcast. Rafa, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em poder estar dividindo um pouquinho da minha história e, quem sabe, estimular aí algumas pessoas a se organizarem financeiramente para estar indo para a próxima Copa do Mundo. E Luana é meu nome de batismo e ela é meu nome artístico. Minha gente, baiano é artista, eu precisava desse nome artístico. Então pode me chamar de Ela. Já para a gente entrar nessa área, para as pessoas também conhecerem quem era a Luana e quem agora é ela, né? Conta um pouquinho da sua história. Rafa, eu advoguei por 10 anos, né? Então, fiz faculdade de Direito, advoguei por 10 anos. Tinha um escritório de advocacia e aí, trancada dentro de casa, trabalhando na pandemia, tendo síndrome de burnout, eu comecei a olhar para dentro, como aconteceu com muitas pessoas. E aí eu tomei a decisão de que eu ia, sim, tentar viver o meu sonho, que era trabalhar com entretenimento. E cá estou eu estreando esse sonho na Copa do Mundo e muito feliz, com todo o close, todo o corre que tem. Muito feliz de estar vivendo isso. Antes da gente falar da viagem, da preparação para a viagem, é importante também de falar dessa mudança de carreira, né? Como é que foi essa preparação que você teve para essa mudança de carreira, deixar uma profissão mais séria, uma carreira que as pessoas muitas vezes vislumbram, projetam para a vida, de você sair do direito, sair da advocacia com um escritório montado para ir para o lado do entretenimento, lado artístico. Rafa, vamos lá. O que acontece? Eu gostava de jogar, não era algo que era ruim, mas eu sempre fui apaixonada pelo entretenimento. Quando eu fui olhar o meu propósito de vida sempre foi tornar a vida das outras pessoas mais leve. E como é que isso acontecia na advocacia? Você tinha um problema, minha formação sou advogada trabalhista, empresarial, então se uma empresa tinha um problema, ela jogava esse problema para mim, a vida dela ficava mais leve porque o problema ficava nas minhas costas. E assim eu resolvia. Eu peguei esse mesmo propósito de vida, esse mesmo fio condutor de tornar a vida das pessoas mais leve e estou trazendo isso agora com o humor. E aí, como foi a minha decisão? Porque, ok, bacana, parabéns, mas a gente sabe que o humor não remunera da mesma forma que a advocacia, pelo menos não de início. Então, o que eu precisei fazer? Eu entendi que eu, enquanto advogada, eu não conseguia levar minha carreira como humorista em paralelo. E aí era uma questão minha de, né? Falei que já que eu estaria aqui falando sobre investimento, o melhor investimento da vida da pessoa é a terapia. Então, primeiro, muita terapia, muita terapia. E eu entendi que eu não conseguia. A Luana, advogada, não deixava ela artista ser.
E aí, como não dava para poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, por minha causa, não era por causa das pessoas que conviviam comigo, não era por causa dos meus clientes. Quando eu entendi que era eu e não o mundo ao redor, ficou muito mais fácil de tomar as rédeas disso e efetivamente decidir. Então, quando eu tomei essa decisão e eu entendi que eu não ia conseguir levar as duas questões em paralelo, aí eu comecei o planejamento financeiro. Porque viver de humor não dá pra viver só rindo, né? Tem que comer, tem que dormir. Dar risada não paga conta só, né? Exatamente. Com fé em Deus, um dia vai estar pagando as contas, mas esse momento ainda não chegou. Então, o que foi que eu fiz? Já posso entrando assim, já falando? Pode, fique tranquila. Como é que foi esse processo? Fique tranquila. Aqui é um bate-papo mesmo, conversa de barzinho mesmo, fique tranquila. Qualquer coisa me freia, que aqui é o perto do legal. Não, pode ficar tranquila. Tá certo. Então, o que acontece? Eu precisei calcular. Ok. Quanto é que custa a minha vida hoje? X. Eu quero baixar esse padrão? Não, eu não quero baixar esse padrão. Eu quero poder continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço. Então, meu crossfit, meu hambúrguer, né, minha festa, eu quero ter esse mesmo ritmo. Então, quanto é que isso custa? X, eu fiz X vezes 1 ano e meio, e eu entendi que era essa grana que eu ia precisar. Aí, em paralelo, depois nos cálculos da Copa do Mundo, porque era um cálculo separado. Sim. Você se preparou para 1 ano e meio desse processo de transição com suas contas, digamos assim, pagas, né? Seu estilo de vida mantido. Exatamente. 1 ano e meio disso, e aí eu tinha um bônus, né? Minha família tem um apartamento, eu sabia que esse apartamento ia ser fácil de alugar, e aí eu pensei, se eu continuar morando aqui, eu vou ter o custo de R$ 1.400, R$ 1.500 mais ou menos, condomínio IPTU, mas se eu alugar esse apartamento que eu moro hoje, a minha fração, né, dividindo a minha fração, eu consigo morar com quarto e sala de aluguel, que eu consigo pagar aluguel, condomínio, IPTU e internet. Então, ao invés de eu gastar 1.500, eu já vou pegar esse meu custo de vida e eu já vou diminuir perfeito. ele. Eu já vou estar diminuindo ele, certo? Uhum. Fora isso, o que a gente tem também no meu contexto? A advocacia, a gente passa muitos anos plantando. E eu advoguei por 10 anos, então não fiz a conta com esse dinheiro, mas tem os frutos de todos os processos que eu trabalhei nesses últimos 10 anos, eu tinha aí uma quantidade relativamente boa de processos pendentes. Então eu programei para 1 ano e meio, é praticamente impossível. E 1 ano e meio não sair nenhum processo. Mas eu não posso, né, contar com o Sim, exatamente. uma nova pandemia, tudo mais. Então veja que eu fiz essa programação e assim, gente. Aí eu vou entrar um pouco aí no lúdico, mas assim, a partir do momento que eu decidi, pareceu uma mágica. O processo de 2012, de 2013, tudo que estava amarrado, minha gente, a porteira escancarou. As coisas fluem, né? Eu consegui chegar nesse valor para 8 meses antes. É muito. Sim. Assim, É muito tempo. A gente parte de um ponto que é um certo privilégio, porque você é advogada, tem uma renda boa, você tinha uma estrutura boa, consegue ter esse valor, juntar esse valor de maneira mais fácil que qualquer outra pessoa que tem um CLT, por exemplo, é mais complicado. E tem a questão do imóvel, mas ainda assim você teve que fazer um sacrifício do seu estilo de vida, mudar um pouco. A questão não é dizer que para todo mundo é fácil e vai ser da mesma forma que foi com você, mas que dentro da realidade de cada pessoa, você consegue fazer essas transformações. E você consegue fazer essas mudanças que vão beneficiar você, né? Você se programar direitinho, saber quanto você tem que juntar. Pode ser que uma pessoa que seja CLT, que tem um salário menor, vai demorar mais tempo. Mas se ela não souber quanto ela tem que juntar, se ela não se planejar, esse tempo maior nunca vai chegar também. Então, sim, e assim, esse tempo maior é bem relativo, e eu vou explicar um pouquinho da advocacia, o que acontece. Eu falei, né, processo de 2012, de 2013, eu fui colher em 2021. Então, quantos anos eu trabalhei de graça para poder receber esses valores? Se você for dividir o processo bom, cara, vai sair R$ 150 por mês, mais ou menos. Então, é como se eu estivesse guardando esses R$ 150 por mês. Fazendo a poupança, né? Todos esses anos, exatamente. A única diferença é que eu recebo anos depois esse valor. Então, para a pessoa CLT, aí trago mais também, né? Não tenho FGTS, não recebo férias, não recebo 13º, não
estou aqui para falar da programação financeira de ninguém, eu nunca fui CLT, tá? Mas são dinheiros, são dinheiros que se você fingir que você nunca recebeu, Não, você guarda. todo lado vai ter prós e contras. Mas a ideia é que as pessoas consigam adaptar a realidade delas, esse planejamento. Fazer essa organização, cada um dentro de sua realidade. Porque senão vai ter pessoa que vai falar assim, mas ela também é advogada, consegue fácil. Cada pessoa vai ter dificuldade dentro da sua realidade, gente. Não é assim, não. Trabalhei em processo, digo, sou baiana, apaixonada pelo Carnaval de Salvador. Imagina, boca de carnaval, pingar 3 mil reais na sua conta e você dizer, não vou gastar em bloco, porque eu tenho um sonho maior. Exatamente. Porque tem a promoção da blusinha e você dizer, não, eu tenho um sonho maior. E aí a minha principal dica é, eu nunca aprendi a viver desse dinheiro. Então eu nunca precisei. Então eu tive essa vantagem. Desde a primeira vez que eu comecei a advogar, que eu trabalhei para um outro escritório, eu ganhava R$2.200 e eu sempre ganhei R$1.500. Exato. Eu sempre guardei outro pedaço. Isso é o básico. Fazer algumas viagens. Isso. Mas é isso. Eu nunca soube como era ganhar 2.200 enquanto eu trabalhei nesse lugar. Mas não é fácil. Esse é um ponto. É uma festa. Esse é um ponto perfeito. E que as pessoas, aí, às vezes, por necessidade também, porque tem muita gente que ganha muito pouco, e às vezes por não se controlar. De você saber viver abaixo do que você ganha. É um básico. É difícil porque a gente trabalha para ter uma vida boa. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Uhum. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar milionário, todo mundo quer ganhar dinheiro. Quem diz ao contrário ou as pessoas muito radicais ou tá mentindo, não quer assumir que quer ganhar dinheiro. E todo mundo que tá ouvindo esse episódio aqui vai ficar todo mundo. Que fé em Deus. Todo mundo que tá ouvindo, se curtir, comentar, compartilhar. Aí melhorou ainda. Aí mais rápido ainda. Mas a gente saber viver abaixo do que ganha é difícil. É complicado. E aí, quando você consegue fazer isso, é como você fez. Você tem um objetivo maior. Você sabe o que você quer, você vai juntando para ali. Pode ser para mudar de carreira? Pode ser para viajar, pode ser para comprar um carro, pode ser para comprar um computador, para comprar um celular, para o que for. E fica mais fácil também. A gente viveu momentos de inflação alta recentemente. Quando as contas apertam, se você tem uma margem, você ganha 2.200. Vivia como ganhasse 1.500. As contas apertam, as contas vão para 1.800, 1.900. Você vai continuar folgada no seu mês ainda. Ainda não vai precisar cortar as coisas que você está acostumado a fazer para poder continuar vivendo. Né? Então, é algo muito importante que as pessoas... algumas pessoas porque ganham pouco, de fato, e outras pessoas por desleixo, porque não querem se dar... É difícil. Eu confesso porque a gente quer viver bem. A gente quer sempre tudo do melhor. Mas tem que saber ponderar até para realizar alguns objetivos, como você está realizando dessa mudança de carreira de forma tranquila, porque você tem 1 ano e meio, pelo menos, de renda garantida, então você pode focar no que interessa, que é no seu trabalho. Só que aí, Rafa, tem sempre as pegadinhas, viu? Contando um pouquinho da minha sim, história. sim. O que acontece nos 3 primeiros meses do começo dessa minha nova carreira foi uma crise total. Porque eu não vi o dinheiro entrando, eu só vi o dinheiro saindo. Saía o dinheiro que eu me programei, mas assim, vamos dizer que eu programei R$2.000. Saía 2.000. E aí eu tive um problema seríssimo. Foi muito difícil pra mim. Porque eu achei que não. Gente, tudo lindo, tudo resolvido, tudo que eu tenho que fazer agora é entregar riso e alegria pro mundo e seguir meu sonho. Não, eu encontrei esse outro embate. Sempre nessa onda de guardar, sonhando tanto tempo com isso, e agora que virou realidade. Sim. Então, os 3 primeiros meses não foram simples. Não foram simples. Aí... de realizar, eu tava com a faca e o queijo na mão e eu não comia o queijo. Aí entra a questão psicológica, é o que é chamado efeito posse. Por mais que você tenha planilhado, por exemplo, você planilhou 2.000 por mês, para 1 ano seria 24.000. Você planilhou ter 24.000, para naquele ano gastar esse 24.000. O certo é que ao final de 12 meses você não tenha nada, porque você se planejou para gastar os 24.000. Só que quando você vê aqueles 24 em sua conta, você acha tão bonito, mas tão bonito que você não quer diminuir aquele valor. Por mais que esteja... Não está crescendo. Exato. Não está crescendo. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou falando com você. Tranquilo. É seu dinheiro. Então você não quer ver aquele dinheiro diminuindo.
Você quer ver aquele dinheiro, no mínimo, mantendo como está. Exatamente. Aquele dinheiro... Na pior das hipóteses. Isso aí. Como está, não pode, porque senão você não vai para lugar nenhum. Exatamente. Assim, porque o 24 na planilha era um número qualquer, uma meta. Quando ele foi para o banco, era seu dinheiro. E aí o que é seu vale mais. Esse 24 para você vale 50 mil, vale 100 mil. Você não quer ver esse número diminuindo. Aí esse é o efeito oposto. Você começa a ver ele diminuindo, começa a bater a preocupação, mas está dentro do planejado. Estava dentro do que se programou para fazer, né? Aí vem meus sábados, meus domingos, meus feriados, meu nome na porta do escritório, roda tudo isso. Sim. Então, assim, é normal. E agora que eu sei o nome técnico, você acostuma. Eu não tô sozinha. Não se preocupe. Você não está sozinho nessa, não. Só com você, não. É que todo mundo acontece isso. O que é nosso sempre vale mais do que o que é do outro. E quando você vê o dinheiro, seu dinheiro, você juntou ali na conta, bonitinho, naquele 24, 3 zeros, não, esse aqui não vai diminuir. Quando começa a diminuir, bate a preocupação, mas estando dentro do planejado, tá perfeito. E por falar em planejado, vamos para a Copa do Mundo, né? Como é que surgiu essa história? Como é que surgiu? De onde foi que surgiu essa história de Copa do Mundo primeiro? Rafael, eu sempre gostei de futebol, ponto. Tá? O Bahia e o Vitória nunca jogaram muito bem, Salvador, assim, nunca tiveram uma ascensão bacana quando eu era criança, então tinha muita conexão com o Corinthians, não tinha esse fluxo de estádio. Quando eu era muito pequena, meu pai me levava, depois ele não pôde mais me levar para estádio de futebol, e eis que surgiu a Copa do Mundo e do Brasil, e a FIFA proporciona, disponibiliza espaços para os fãs assistirem no país sede, vários espaços. E chama FIFA Fan Fest, Isso. fã da FIFA. E era do lado da minha casa. Aí não tem jeito. Aí, minha gente, eu já falei que me gosto de carnaval, então eu vou repetir, eu amo o carnaval, porque eu amo a harmonia, eu amo gente. E de repente eu tava viajando no mundo inteiro, sem sair do lugar. Gente, é isso que eu quero. Fui parar na Fonte Nova, jogos fantásticos, sabe? Só assim, papai na língua aqui, eu tinha o meu ingresso, era no meio do campo, coisa mais linda. Quando eu fui olhar, eu botei a cara no estádio, onde tinha a maior bagunça, enfiei na torcida holandesa, na maior bagunça, e foi lá que eu fiquei, e foi maravilhoso, porque eu gostei muito da energia desse clima. E aí eu fui parar no Rio de Janeiro na final. A gente já não podia ganhar, né, gente? Não podia ganhar, essa minha parte. É, tava lá. Esse daí, tá vendo? Esse daí eu peguei um alvará, um tremeu, saiu o alvará a ponta certinha. Aí já foi. Aí... Não tinha a menor condição. Exatamente. Se eu tivesse me controlado, talvez eu estivesse até melhorzinho aqui hoje. Mas esse voou todo. E aí eu falei, cara, eu gosto de meta, né? Eu gosto de meta financeira que me desafia. Eu vou para todas as Copas do Mundo, até fazer 50. Porque assim, Rafa, eu trago aqui uma trajetória de organização, mas a maior dificuldade da minha vida é ter organização financeira. É muito difícil para mim não é fácil. Por quê? Por que você tem essa dificuldade? Não sei, nasci assim. E assim... Ter controle financeiro para mim é algo muito difícil. E é por isso que eu decidi focar. Então, o que acontece? Eu estudo muito da processo de autoconhecimento. O importante é você se conhecer e você conseguir encontrar uma forma de se enganar. Então, eu me enganei fazendo essa promessa. Vou para todas as Copas eu fazer 50. Eu fiz um compromisso comigo mesmo. Isso. Eu digo esse compromisso para todo mundo. Não vou dar ousadia, entendeu? Não vou dar ousadia de não sei quem dizer que eu não consegui. E aí, com isso, eu consigo me organizar financeiramente. Eu encontrei uma forma de me enganar. Não sou aquela pessoa desde sempre, pegava mesadinha no colégio. Não, esqueça tudo. Até porque são poucas pessoas que fazem isso, né? A gente não tem uma cultura de educação financeira, de controle, não é nem controle, que quando fala controle parece que é viver sem fazer nada, só guardando dinheiro. Não é mas gestão. De gestão financeira, de educação financeira, a gente não tem essa cultura. Exatamente. Você é uma brasileira como todas as outras pessoas, todos os outros brasileiros, que têm dificuldade com o dinheiro, de lidar com o dinheiro. Por isso que a gente está aqui falando de dinheiro, para que fique mais fácil a gente ter essa relação. Dourado, minha gente. Exato. E aí, mas eu não sou também não sou não, também tenho meus problemas. E aí entra uma coisa importante, que foi o compromisso público que você fez, né? Todos os questões psicológicas que se falam citam esse compromisso público,
que é exatamente o que você falou de não vou dar ousadia de fulano dizer que eu não fiz. Quando você promete só para você, você se enrola, Quando você fala para alguém, você tem, pô, não vou decepcionar aquela pessoa. Não vou dar o gostinho dela falar, e aí, ó, disse que ia ver a Copa lá até 50 anos, tá aqui comigo no barzinho vendo o jogo. Você se esforça. Aqui não. Você se esforça para realizar. Isso é uma ótima tática para atingir objetivos, chegar a objetivos. Quando a gente fala de dinheiro, de organização financeira, planejamento, as pessoas acham que é só dinheiro, que é só matemática. É muito mais psicológico e comportamental do que matemática. A matemática é simples, gente. Todo mundo bota na planilha lá, a planilha faz tudo. Agora, na vida real é mais difícil, né? E como é que foi para você fazer essa vida real acontecer? Foi desde 2014? Como é que foi para... Isso. Foi desde 2014, mas aí eu fui apertando. Como falei, em 2014 eu ainda queimei uns avarés ou sete, enfim, de ganhar o critério que foi ouvindo a gente. E a consciência foi aumentando aos poucos, realmente. Eu cansei de saber quantas vezes eu pedi a minha irmã, amigas, planilhas financeiras para poder alimentar. E eu não alimentava um pouquinho, depois não alimentava 6 meses passados, aí vi o caos e aí eu não fazia mais nada. Até que é aquela coisa, caiu, não só a leite dourada, essa é uma dificuldade muito grande. Se eu não souber quanto entra, quanto sai, se eu não tiver uma gestão mínima disso, eu não consigo viver, sabe? Vantagens e desvantagens. Não vou estar falando aqui que o meu é melhor ou pior que o de ninguém, mas quem tem o seu salário no final do mês sabe exatamente quanto pode gastar. Eu não. Eu tinha um conjunto de despesas fixas mensais que, quando dá o primeiro de cada mês, arrepia o cabelo até de onde faz depilação laser. Então, assim... Tem que fazer o dinheiro surgir, né? Ou faz ou faz. E aí, a partir de 2016, eu tive, porque eu passei a ter o meu próprio escritório, a gestão financeira ela veio mais, porque eu precisava entender o do escritório. Quem fazia era meu sócio, mas eu precisava sentar, olhar para aqueles números e eu fiz, cara, não tem como botar isso para rodar só na PJ, tem que rodar na PF também. Sim. Mas assim, até hoje é uma dificuldade. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço no dia, eu vou pro meu CrossFit, quando eu volto, é alimentar minha vida financeira. Eu enrolo, me jogo no chão, faço 10 stories no Instagram, mas eu só começo, tipo assim, eu faço agendinha, né? Então tá lá, ó, financeiro. Tem que começar pelo financeiro. Você falou duas coisas que são importantes. Alimentar a planilha é chato. Não é legal. E não é todo mundo... Não precisa necessariamente alimentar a planilha para poder se organizar financeiramente. Tem gente que... Eu não alimento planilha, por exemplo. Eu tenho noção da minha gestão financeira. Do que eu posso gastar. É mais importante você conhecer sua conta. Eu sei, por exemplo, daqui a 15 dias quanto eu vou ter. Eu sei até quando eu posso ir no mês. Porque eu sei os meus gastos fixos e vou acompanhando os variáveis. Ter uma noção desses gastos. Não precisa conhecer dia 5, dia 7 hoje, às 11h08, eu comprei um Big na banca da rua. Não tem necessidade de... Tem gente que é assim. Tem gente que gosta. Se bem que o Big tá caro. Bota na planilha o Big dá mais 5 centavos. Mas tem gente que gosta de fazer isso. Mas não é necessário. E muita gente, a maioria das pessoas não gosta, como você falou. Você viu o desastre que estava lá e aí largava de mão. O cérebro age para poupar a gente, né? E aí tem outro ponto que é a gente preenche o passado, o que já foi. Não vai mudar nada para o futuro se só preencher o passado. A ideia é você projetar o que vem. É você ter noção do que vai acontecer. Preencher é importante, porque você só vai conhecer preenchendo, uma hora você vai ter que preencher. Senão você não sabe como é que tem os gastos. Mas a partir do momento que você preenche, que você entende seus gastos, não necessariamente precisa continuar preenchendo todo mês. Todo dia, toda semana, mas tem o controle. Uma vez por semana, olha a conta, não, projetei que dia 10 eu vou ter X na conta. Vai olhar a conta, vai olhar quanto tá, não, tá batendo. Não tá batendo, tá muito abaixo. Opa, peraí. Vamos ver o que foi que aconteceu nessa semana para ver onde saiu do controle. Fica mais tranquilo, fica mais fácil. A gente tem energia limitada, né, durante o dia. A gente não quer dispor energia para planilha, para o lado financeiro, é chato.
Então, o que puder ser esse processo mais simples possível, melhor. Porque fica natural, fica tranquilo, você toma conhecimento, controle geral e bola para frente. Sem dor de cabeça, sem grandes problemas. Mas para você funcionou, nem para todo mundo. Tem gente que gosta de aplicativo, tem gente que gosta de caderninho, tem pessoas que eu faço trabalho que anota no caderno e me manda foto do caderno. Para cada um é de um jeito, para cada um... para cada um não tem um jeito fácil. Porque se fosse fácil, se tivesse um modelo pronto, tá todo mundo bem, porque na internet tem milhares de planilhas para baixar e resolver. É muito mais você se adaptar à sua realidade e a partir dali tocar o barco, que foi como você fez. Exatamente. E assim, Rafa, nessa minha advocacia, né, eu acabei me tornando mentora de advogados e advogadas, e eu me tornei mentora de produtividade. E aí, com isso, eu aprendi sobre os perfis profissionais. Eu me tornei, né, uma analista de perfil profissional, que basicamente a gente divide as pessoas em 4 grandes classificações e a gente tem os comportamentos meio que padrões dessas pessoas. E aí, a partir do momento que você entende qual é o seu e qual pode ser o seu padrão, você vai tentar identificar. Será que você tem disciplina suficiente para poder fazer olhar sua planilha financeira uma vez por semana? Isso. Eu tenho que olhar todo dia? Exatamente. Porque a gente, rapidinho aqui, comunicador, executor, analista e planejador. O analista, você tem que tirar a bênção da frente da planilha. E a comunicadora, você tem que dar um jeito de estar focando. Então, a partir do momento que você sabe como você é e como você funciona, você vai encontrar sua metodologia. E daí vem a importância de iniciativas como a sua aqui no podcast, que vai falando, gente, não vai ter receita de bolo, tem um caminho A, B, C e D. Você tem cliente que usa aplicativo, planilha de Excel, no papel. Não se julgue. Como é que é o melhor para você? Você tem que fazer o melhor para você. Você tem que realizar seus sonhos. Isso. Como se adapta para você. Porque senão você vai achar que tal pessoa disse que é assim, mas eu não consigo, isso não é para mim. Pronto, larga e entra nas dívidas. Já foi. É encontrar a melhor maneira que foi para você. E aí, isso. E nesse processo... Eu achei massa, o que eu achei massa de eu fazer todos os dias o que acontece? Eu consigo ver, eu consegui descobrir. Gente, quando eu descobri isso foi surreal. Eu trabalhava, no prédio que eu trabalhava, embaixo sempre tem aquela lanchonete de quitutes, não é mesmo? Rafa, quando eu descobri que eu lascava por mês R$450, R$400, só uma tortinha aqui, uma tortinha ali, uma tortinha aqui com um cafezinho, uma tortinha aqui com um cafezinho, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, não sobra dinheiro. Por que não sobra dinheiro? Porque todo dia tá lá embaixo na tortinha. Exatamente. Aí quando chega no mercado, eu não vou comprar um leite condensado não, porque tá R$8. Melhor comprar o leite condensado, fazer um bolo em casa e todo dia levar um pedaço. Exato. Continuo com o meu doce todos os dias, o meu bolo é maravilhoso. Até aprimorou o bolo, né? Melhorou o bolo que você faz. Porque eu sei cozinhar, mas doce você fazer, que é o que importa. Aí como eu falei, né? Se você não preencher nunca, você nunca vai saber onde está indo o dinheiro. Perfeito. E tem aquele papo de, não precisa cortar o cafezinho. Não necessariamente. Se for um cafezinho na semana, realmente não precisa. Mas se for um cafezinho com um bolo e uma coxinha todo dia, alguma coisa vai ter que ser feita. A ideia do não cortar o cafezinho não é literalmente o cafezinho. É não cortar os prazeres que a gente tem que ter. Porque eu imagino que nessa preparação que você teve para a Copa, você não deixou de viver. Você continuou vivendo. Esse que é o cafezinho. É equilibrar. Como é que foi para você esse equilíbrio da sua vida, que ainda era Luana, sem virar ela artística, né? Como é que foi esse equilíbrio da vida do dia a dia com a preparação para o objetivo, para a Copa? Você foi para a Rússia ou a primeira agora? Fui. Como é que foi essa preparação para a Rússia, que eu acho que a primeira é mais difícil, né? Depois que vai para a primeira que é a realidade. Rafa, essa daqui está sendo a mais difícil. Essa aqui está sendo a mais difícil. Mas a preparação em si ou na Copa mesmo? Por conta da decisão, tudo. Sim. Né? E aí, passei, né? Acabei de fazer check-in, como eu tinha falado para você antes aqui dos bastidores. Por conta da insegurança mesmo em relação à mulher, em relação ao país, era tudo muito obscuro, então não pude fazer como eu fiz na Rússia. Então, vamos lá, o que eu já sabia? Ingresso de Copa do Mundo é em dólar e é uma vez no cartão. Tem que ter o limite e o dinheiro para pagar o cartão.
Então, eu já sabia que um ano antes, então eu já sabia que em junho de 2017, o dinheiro dos ingressos tinha que estar na conta, bem. Já tinha que ter cartão de crédito. Se a gente for voltar, a gente parece que não tem muito tempo, que muita coisa já mudou, mas tinha que ter aquele cartão de crédito que você conseguia antecipar a fatura. Isso não era normal. Então, você comprava o ingresso, pagava a fatura para você poder comprar o ingresso de novo, e aí, se era com dinheiro que estava com saldo na conta, você conseguia liberar na hora, porque são 4 fases de venda de ingresso, então não tinha como dar mole. Então, a preparação já começou aí. Uma primeira dica importante para quem está ouvindo aqui e vai se empolgar, que aí para a próxima de 2026 é México, Estados Unidos e Canadá. Todo mundo dizendo que vai. Todo mundo tá falando que vai. Já o ano 2025 já tem que ter o dinheiro na conta para comprar ingresso. É o primeiro passo. Primeira dica. Não. 2023 tem que ter passaporte e visto. Sim, aí Estados Unidos é mais complicado. Ou então vai pro México. Só vai para os Jogos do México. Se o voo pingar nos Estados Unidos, não entra. Não, tem que ir direto. Você quer ir? Sair de um jeito do Brasil pro México, se não tiver passaporte, só para lá. R$250 o passaporte novo. Demora para tirar, a receita tá sem papel, vai ficar olhando para cima? Não vai. Você já tem o passaporte, você já tem o visto. O seu visto, em junho de 2026, tem que ter mais 6 meses de validade. Então, ele tem que valer até, no mínimo, dezembro de 2026. Senão, você já tem que programar a sua renovação. Senão, não entra. Sim, é importante. Depois que você consegue entrar, depois que você consegue entrar, aí a gente vai, Rafa, para o que você trouxe aí pra gente. A doleta. E fez o passaporte 2025, o dinheiro para não perder a abertura, a janela de venda de ingresso também. Senão fica mais caro depois. Mas já tem que se planejar para ter esse dinheiro em 2025, um ano antes, né? Isso. Um ano antes já tem que ter esse dinheiro. E aí o que eu recomendo é investimentos que você vai trancar o dinheiro por 2 anos, 2 anos e meio. Pega a galera aí que não. Como é que foi para você? Terceiro ainda. Na prática, foi juntando mês a mês? Você foi recebendo processos e destinando para lá? Como é que você fez na prática? Juntando mês a mês, mínimo de R$200 por mês, dá para ir plantar todo mundo. Quando no podcast que foi lá ontem, né, na quinta, a gente tá gravando hoje, tá perdido aqui, a gente tá gravando quarta. Mas já entendi, eu peguei a visão, o podcast vai lá na quinta, esse aqui vai lá na sexta. Eu fiz uma projeção de uma consultoria, fez um estudo, a pessoa precisaria ter por volta de 36 mil para ir para um país da próxima Copa, para ver 3 jogos. Mas para ver somente 3 jogos para lá. E aí, uma projeção de juntar R$600 por mês. Você conseguiria chegar lá. Como é que você fez esse estudo de voo e hospedagem, ingresso, para chegar ao valor necessário? Rafa, não precisa. Aí é o tanto que você está disposto. E vai dar também, não só isso, vai uma questão também do conforto que você quer ter no lugar. Né? Exatamente. Porque eu fiquei em hostel, agora eu estou no hotel, porque eu não tive a opção. Eu queria minha caminha do hostel, mas por conta de $5 de diferença, eu estou aqui no hotel 3 estrelas, porque a diferença era $5. Assim, vai do quanto do conforto que você quer ter. E eu, pessoalmente, até com meus clientes, eu prefiro sempre jogar o pior cenário. Sim. O que vier depois é lucro. Tem gente que não quer viajar para ficar em hostel. E é o direito de cada pessoa. Só saiba que vai gastar mais. Vai ter que sacrificar mais. Tem gente que é tranquilo ficar em hostel, gasta menos. Ou guarda mais dinheiro para beber. Ou vai ver mais jogos. Cada um tem sua escolha. Exatamente. Mas como é que você fez essas contas? Vamos lá. Primeiro, passagem aérea. A gente já tinha uma noção mais ou menos de quanto custaria o voo, e a gente colocou aí um aumento de 20% e 30% em relação ao período da Copa. Só que a passagem aérea você pode comprar com 11 meses de antecedência. Bateu 11 meses, eu fui na agência de viagem, fiz minha senhora passagem. Por quê? Porque na Rússia, a gente pesquisou sobre o país. O que acontece? Na Rússia não é muito comum as pessoas mais velhas falarem inglês. Quem fala inglês é o pessoal de 15, 16 anos, porque a Rússia se fechou por muito tempo. Então, se desse qualquer BO na passagem, perder o voo, qualquer conexão, era uma ligação para a agência de viagem do Brasil e estava resolvido. Então, eu comprei minha passagem com 11 meses de antecedência,
dividi em 10 vezes. Não se falava tanto em Copa do Mundo, então o preço foi exatamente igual que eu estava achando na internet para poder comprar. Dividi em 10 vezes, um mês antes da viagem, a minha passagem aérea já estava paga. Isso, Então, é o quanto você quer se esforçar. isso, exatamente. E dentro da sua realidade, né? Isso é um ponto importante com relação a viagens. É muito melhor você viajar com tudo pago do que você viajar e voltar pagando 8 meses de parcela ainda. Que aí você fica toda vez que você vai olhar a fatura do cartão, você fica remando, ai meu Deus do céu, nem foi tão bom assim aquela viagem, e até hoje eu pago. Então, ou você, eu sempre oriento, ou você junta para pagar à vista na hora da viagem, a depender do que for, ou para gastar o dinheiro na viagem juntado lá, juntou antes, Sim. Ou você compra antes e parcela para pagar antes da viagem. Claro, vai ter um caso ou outro que não vai dar tempo. Por exemplo, meu exemplo, fui para Gramado agora, a gente decidiu ir para Gramado em maio. Aí todo mundo, Sim. foi um grupo grande, a família toda, vamos parcelar em 10 vezes, foi 12, nem lembro agora. Eu tô com o grupo, eu vou fazer o que o grupo quer. Por mim eu pagaria antes. Sim. Mas a gente voltou, tá pagando mais 2, 3 parcelas só. Eu já sabia que isso ia acontecer. Só que o dinheiro já tá guardado para isso, não sai mais do meu mês. Eu só tiro do investimento e pago. Claro, um caso ou outro vai acontecer. Mas, se possível, faça como ela, pague antes. Exatamente. Aí você volta, já começa a planejar a próxima viagem. Já vai voltar aqui pro Brasil planejando 2026. Isso, exatamente. E aí, lembrando, que não sou Alecrim Dourado, então, gente, não desliguem, não passem para o próximo episódio. Mas entre 2014 e 2017, eu coloquei meu dinheiro na poupança. Normal, natural. E isso foi uma coisa que, assim, quem não ouviu, ouça o episódio anterior. Eu não vou mentir. Claro, é natural. Além de pouca familiaridade que a gente tem com o investimento, esse dinheiro é um dinheiro para ter segurança. Não é para investir em renda variável, para ação, meu vizinho disse que está ganhando 20% de ação. Esqueça seu Parabéns, vizinho. Parabéns. Você quer ter, supondo aqui, nesse levantamento, 36 mil em 2026. Se você botou na poupança e fez a projeção que vai ter 36 mil em 2026, o mundo pode explodir. Você vai continuar naquilo ali. E já pensou se você comprou ação, ao invés de você colocar na poupança, comprou ação, você precisava de 10 mil, teve uma crise e aí você tem 5. Ao invés de ir para a Rússia que você foi, você ia para curtir o São João aqui no interior. Ia ver os jogos em Santo Antônio de Jesus. Não desmerecendo. Pronto. A família de meu concunhado, a esposa do meu marido, o marido de minha irmã de lá também. Todo ano vai para lá. Então, depois te descobre aí, tem um parentesco mas, envolvido, já vi. Não desmerecendo a Margosa, que adoro comer uma feijoada na feira, de manhã cedo, a melhor coisa que tem. A carne do sol. Mas se você está planejando ir para a Copa e termina vendo a Copa no interior, não é a coisa boa que você queria, né? Não. Então é segurança, você fez certíssimo. Não é nem indicando, né? Mas em termos de rentabilidade para buscar o valor, não é o melhor caminho? Não. Poderia investir no Tesouro Selic. E um fundo legal Selic vai render um pouco a mais, tranquilamente. Mas o principal é a segurança. E onde você se sinta confortável, né? Onde você saiba o que está fazendo. Exatamente. Em relação a isso, Rafa, eu sempre tenho ajuda, tá, do banco de investimentos com que eu trabalho, que eu boto meu dinheiro para trabalhar, e aí tudo que eu sei é que o meu investimento tem um limite. Eu sei quanto rende e eu sei que ele não vai descer de X. Ele vai ficar preso numa zona e isso daí me traz segurança. Qual é? Eu não sei não. E aí a minha próxima meta é entender mais sobre isso para poder fazer a grana. Primeiro passo foi poupança, depois eu já invisto, então eu tenho dinheiro aí que está trancado até ano que vem, até depois, vou trancando. E vai investindo por objetivos. Perfeito. Mas aí a partir de agora, voltando, entender melhor esse mercado, porque eu ainda dependo de quando eles falam comigo, de quando eu pergunto o que é uma coisa, o que é outra, eles respondem, são sempre muito solícitos comigo, mas é totalmente diferente de você dominar o assunto. Exatamente. Isso é buscando conhecimento aos poucos. E não adianta você ter, por exemplo, o maior conhecimento do mundo de onde vai investir dinheiro se você não consegue fazer o que você fez antes. De se organizar, de saber quanto precisa, de estudar, de não, por mês eu vou guardar tanto. Você pode ter o melhor conhecimento do mundo, saber tudo. Se você não se organizou antes, esse conhecimento não serve de nada. Exatamente. Rafa, Brasil e Argentina agora, semifinal. O ingresso varia de 900 a 5 mil reais. Você já está dizendo que é Brasil e Argentina. Eu vou confiar em você.
Nossa Senhora, né? Essa amistade vai ser. Mas a semifinal, comprando pela FIFA, está entre 900 e 5 mil reais. A minha final, eu comprei no final da Copa. Eu comprei em março, pela FIFA. Sim. A categoria mais barata. Existem 3 categorias, 1, 2 e 3. Eu paguei R$3.500. Então, assim, se você for em tudo na categoria 1, provavelmente você gasta esses 36 mil. É você saber o que vai fazer, né? Mamãe ralou, é na madrugada boladona, F5 para sempre, atualizando para poder conseguir comprar os ingressos mais baratos. Exatamente. Se você for ver só Brasil na primeira fase, são 3 jogos. Pode botar aí $150 o jogo. Compre seu dólar. Ainda mais o dólar como está hoje, né? Aí, dólar, você já sabe. Ainda mais o dólar como está hoje. Compre. Faça um investimento, baixa $500 ali. Você já tem garantido os seus 3 ingressos no Brasil. Nesse processo, as pessoas, eu recebo muito. Quando é que o dólar vai estar bom? Se eu soubesse quando o dólar vai estar bom, eu ia esperar para comprar lá sozinho. A gente não sabe, nunca vai saber. Vai mensalmente guardando dinheiro. Você vai melhorar. Não tem como saber. Todo mês, vou estipular dia 15 do mês. Todo dia 15 você compra um pouco de dólar. Como a próxima Copa, por exemplo, é nos Estados Unidos, e você vai usar o dólar lá, você vai pagar as coisas em dólar, compre o dólar físico mesmo, vai guardando em casa. Você vai usar esse dinheiro lá. Todo mês vai comprando. Ou faz investimento em dólar, no fundo de dólar. Não interessa algo ligado ao dólar. Mas vai todo mês fazendo aquele montante ali. É organização. Deixa vai beber, vai sair, vai tomar 10 cervejas, toma 7. Separa aquelas 3 ali para comprar o dólar do mês. E não precisa ser um mês todo, não. Um dia no mês só você faz isso. Você vai juntando aos poucos, estipulando os valores. Mas além do... Diga, pode falar. Não, eu ia falar exatamente isso. Dá uma olhadinha onde é a sua maior frente de gastos e o que você pode fazer para diminuir. A minha era no cafezinho, com bolinho, aí vinha a coxinha. E aí eu consegui reduzir drasticamente, mantendo tudo isso, só que eu trazia de casa. Perfeito. Eu continuei tendo essa opção. Então, se sua onda é um hambúrguer, velho, faz a bênção do hambúrguer. Compra carne e faz. Então, você come todo final de semana, um final de semana no mês, você faz. Exatamente. Ou experimentei, não gostei. Qual a próxima oportunidade que você pode tentar manter o seu padrão e economizar? Vai tentando. Você vai tentando. Vai exigir sacrifício, não tem jeito. De algum lugar vai ter que ter sacrifício. A não ser que te ganhe na Mega Sena e aí a gente sai gastando dinheiro à toa. Mas vai exigir sacrifício de algum lugar. E além da hospedagem, você já falou, né? Já ficou em hostel, passagem aérea, ingresso. O que mais você se preocupou em organizar financeiramente para a viagem? Sempre o gasto, Rafa, $100 por dia. Eu juntei grana para ter $100, gastar $100 por dia. Não gastei, mas eu preferi ir folgada. Sim. Ir folgada. E aí era um período também que eu morava na casa dos meus pais. Foi nessa entre-safra que eu comecei a ter meu escritório, né? Foi em 2016, ali, final de 2016, comecei em 2017. Então, eu estava de boa de contas, né? Então aí foi quando eu consegui fazer a minha grande reserva, e por isso que a poupança funcionou. A gente fez as contas, eu e meus amigos, $100 por dia, a gente não passou nenhum aperto, sobrou dinheiro, parte desses dólares estão aqui no meu porta-dólar hoje. E é tudo escolha. Isso. Posso gastar 100 por dia? Pode. Vai ter dia que vai gastar 50. No outro dia você pode gastar 150. Mas você pode gastar só 100 e guardar esses 50 para quando voltar para a próxima Copa, para outra viagem. Vai escolhendo e adaptando. A gente tem que entender que nada é marcado a ferro, tem que ser assim. Vai se adaptando à realidade, mas eu imagino que esses $100 da Rússia, hoje aí no Catar não tá dando não, né? Ou dá? Rafa, tem dia que eu gasto um total de R$0. É mesmo? O que é que você está fazendo? Primeiro que aqui eu falava que o transporte é gratuito, mas agora eu falo que o transporte estava incluso na passagem. Para turista tá liberado, né? É isso? Para turista tá liberado o transporte público. Então pense, a comparação que eu fiz até no meu Instagram. Copa do Mundo do Brasil. Você viu um jogo em Salvador, depois você viu um jogo em Porto Alegre, depois você viu um jogo em Manaus.
quanto você gastou só de passagem aérea. Sim. Aqui, por estar tudo no mesmo local, a gente não gasta nada. Eu estou faltando conhecer um estádio. Só um estádio. Eu fui em todos os estádios. Mas vai conhecer? Então, Ainda vai conhecer ele ou não? tô vendo. Fé em Nossa Senhora. Porque, né, o rolê de hospedagem, trocar de lugar pro outro, isso daí realmente foi bem difícil. Mas então, por exemplo, a gente tem coisas que é 1 milhão. Então, uma de 1 milhão que aconteceu. Tem acontecido com muitas pessoas, mas enfim. A gente estava no metrô e meus amigos. A gente fez amizade com um local. Ele levou a gente pra passear. A gente fez o passeio mais caro, que é o passeio pelo deserto. De graça aí. Se deu bem. Como, e eu digo, já fiz muito isso na Copa do Mundo do Brasil. Conheci as pessoas e falava assim, não sei como é que chega, não sei aonde. Eu enfiava no meu carro, eu levava. Que nem era meu carro, era o carro dos meus pais. Enfiava no carro dos meus pais, levava. Essa gentileza que eu vejo muito do baiano. A gente também vê aqui. Então, foi um dia totalmente grátis. O Ministério da Cultura do Catar, ele tinha a possibilidade de você se inscrever para você passar um dia típico lá. Que eram mais ou menos as mesmas coisas que a gente viveu com esse local, mas de uma forma menos raiz, uma forma Nutella. Sim. Eu fui no raiz e fui no Nutella. Então, foi um dia grátis, onde eu peguei o metrô de graça até o shopping. Do shopping, o ônibus me buscou de graça. Tive lanche, almoço, andei de camelo, vi o Falcão, apresentações típicas. E quando acabou aqui, o pôr do sol lindíssimo, voltei para casa. Quando cheguei, devolver pro shopping. Quando chegou no shopping, eu fui de volta para casa. Outro ponto super bacana, assim, para quem quiser fazer Copa do Mundo. Geralmente, na segunda fase, muita coisa fica de graça. Que diminui a quantidade de pessoas? Isso. Então, hoje mesmo eu vou pro show da Loki de graça. Aí, vai reclamar? Não vai. Eu vou reclamar. Ida e volta de graça. Vou até tomar um drink, que é caríssimo. Não precisa nem motorista da rodada? Entendeu? Não precisa fazer amizade com quem não bebe. Porque vai ser de graça o show. Então, depende do que você quiser. O Salt Bay tá aqui, pra você comer carne de ouro, se você quiser. Quem quer, vai lá. Não come mais nada na Copa toda e come a carne de ouro. e vai, carne de ouro. Vai encontrar o Ronaldo Fenômeno, vai lhe dar o ingresso. Então, essas são escolhas. Você consegue fazer vários tamanhos de viagem. Então, um amigo meu descobriu aqui o que a gente chama de um podrão, um restaurante raiz, uma comida muito boa, mas é um restaurante simples. Então, eu almoço por 16 catari, R$24. É um preço de um restaurante ok, uma comida ok aqui em Salvador. Não. É comer pouco no Aquilo de Salvador. E se for aquilo, em Salvador dá R$40. Se for aquilo, Mas aí você consegue um PF de 20, 22, 24 também. Você consegue. Bem no centro da cidade, uma comida muito gostosa. Os caras já são nossos amigos. Brasil! Já chega todo mundo recebendo a gente. O melhor suco de morango que eu já tomei na minha... O suco é 10. Então, 24, mas 10 suco. Mas assim, o suco é morango puro, minha gente. Eu nunca vi nada naquele. Então, depende de quanto você quer gastar, cara. Tudo depende de quanto você quer gastar. Tem muita coisa gratuita pra fazer. E eu tô aproveitando que o transporte é gratuito pra rodar o máximo possível. E experiência, né? Conhecer gente nova, experiências novas. E gerar conteúdo como você tá gerando. E gerar conteúdo, né? Quem não me segue, por favor. Por favor. Tá escrito, né? Eu vou deixar na descrição do episódio o perfil, né? Pra quem quiser seguir no Instagram. Sim. Porque... A cara de pau da advogada aqui. Não, mas tem que ter, claro. Como é que não? Lá ele, né? Lá ele mesmo. Lá é lá. Mas, voltando para a Copa, você já começou a pensar em 2026? Ou tá curtindo primeiro aí para depois começar a pensar em 2026? Diante da minha decisão de fazer uma mudança de carreira, o poupar todos os meses teve que frear, porque eu tô no movimento de só sair. Tá entrando aquele valor do aluguel, que eu te falei, Sim. Né? Do aluguel do apartamento, mas eu tô jogando pra frente, entendeu? Tá naquele desespero de ver os 2.000 dos 24 diminuindo todo mês e perdendo. Exatamente. Então, eu nunca aprendi a viver com o dinheiro do aluguel. Joga pra frente. Vamos mexendo um pouquinho
pro próximo mês, pro próximo mês, pro próximo mês. Mas é algo que você já viu que acontece, que você já mostrou aqui, deu diversas dicas de como as pessoas podem fazer para se organizar. E aí, quem quiser ter uma viagem mais barata, desde quem quiser ter uma viagem de hotel de luxo, 5 estrelas. E minha imagem saiu aqui, quem tá vendo a imagem viu que eu saí, não sei porquê. Travou aqui pra mim. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo direitinho. Pronto, voltei, não sei o que aconteceu não. Fui falar de 5 estrelas, a imagem chega sumiu. Saiu correndo daqui. Mas aí é dentro de cada realidade. Que o Brasil tem, minha gente, não tem. Que a gente já tem. É dentro de cada realidade e consegue fazer. Teria outra dica de quem tá, como você falou, todo mundo agora quer ir para a Copa de 2026. Para quem vai começar a se planejar, teria outra dica que você possa passar do que você fez? Nossa, vamos lá. A principal coisa que você tem que entender, Copa do Mundo é perrengue. É perrengue em que sentido? Você está colocando 80, 90 mil pessoas no mesmo lugar. Para você entrar e para você sair, demora muito. Anda muito. Então, se você não quiser, não tem a opção de pagar um helicóptero para lhe deixar lá dentro, não. Nem Ronaldo Fenômeno tem esse privilégio. Então, caminha muito. Primeira coisa que você tem que entender é essa. Vai ter esse perrengue de caminhar. É perrengue para comprar ingresso. A depender do horário, tinha que estar 4h30 da manhã, com 4 computadores ligados, 4 logins, sabe? Para poder conseguir comprar. Mas, se eu puder dar aqui uma dica agora sobre os Estados Unidos, México e Canadá. Gente, já vão estar mostrando a primeira fase é México e Canadá. A segunda fase é Estados Unidos. Então, primeiro ponto. Você quer fazer uma viagem só de futebol? Você quer fazer uma viagem de futebol e conhecer o que estiver ao seu redor? Você quer aproveitar que tá todo mundo indo assistir um jogo e conhecer os Estados Unidos, e conhecer o México, e conhecer o Canadá? Qual é a sua proposta de viagem? O primeiro momento é esse. Porque a minha é a energia do futebol da Copa o tempo inteiro. Fiz isso em todas as Copas que eu fui. Esse é o meu estilo de viagem. Não é melhor, não é o pior, não é o certo, não é o errado. É o meu estilo. Exato. Eu estou aqui do começo ao fim, porque eu gosto da agonia, da bagunça da primeira fase. Eu gosto do clima de tensão da segunda fase. Eu gosto de repente, já dou bom dia pro porteiro, eu já conheço a galera do metrô. Eu gosto de me sentir em casa no lugar que eu tô. E por isso eu gosto de ficar na Copa do começo ao fim. Mas muitas pessoas vieram pra cá, aqui é perto de Dubai, aqui é perto do Egito. Então, dá pra você passear por vários lugares. E defina, desde agora, que estilo de viagem você quer ter, pra você conseguir começar a se programar. Então, eu quero só viagem de estádio, beleza. Já tem as cidades. Você já sabe que estádio tem em cada cidade. Você já pode olhar no Booking, ter noção de quanto é a hospedagem, saber o que é hospedagem Booking, que não é. A gente não tá falando do Catar, que nem Booking tinha. Não tinha hospedagem do Booking aqui. Booking não existia. Não tinha Booking. Os Estados Unidos tem. Sim. Então já dá pra você começar a ter noção. O pezinho no chão já dá pra colocar desde agora. E aí vê o valor e vai juntando mensalmente esse valor. Disciplina. Exatamente. E pro visual fica muito mais fácil, né? Poxa, eu tô vendo aqui, eu quero passar 15 dias. Aí eu quero passar 15 dias, vai me custar aí mais ou menos R$1.000, R$1.500 de hospedagem num lugar simples. Já vai juntando. Exatamente. Às vezes você consegue até negociar com o dono da hospedagem. Ou me apaixonei por esse lugar aqui, por mim eu fico aqui. E daqui eu subo e desço pra onde tiver jogo. Negocia. Exato. E aí, negocia. Dentro das suas possibilidades, do seu gogó, né? Se você vai conseguir convencer ou não, se vai ter essa possibilidade. O tradutor para dentro. E aí buscar essa conversa, esse traquejo para poder se virar. Até porque você, se for para os Estados Unidos, vai se virar. Vai ter que se virar lá. E se for, como ela falou, passaporte. Adianta logo o lado, pega logo o visto. Porque não adianta também se organizar financeiramente, ter todo o dinheiro e não ter o visto. Exatamente. Não vai para lugar nenhum. Não voa. Não vai para lugar nenhum. Voa, exatamente. Ela, muito obrigado por essa conversa, foi muito boa. As pessoas vão curtir bastante. Que você esteja na semifinal com o Brasil e a Argentina, que você já falou que vai ser. Que na semifinal. Brasil e França. Pronto, que esteja e que a gente ganhe. Que a gente ganhe. Se a gente ganhar, em 2026 a gente vai conversar de novo. Como é que você vai estar lá nos Estados Unidos, no México ou no Canadá. Mas tem que ganhar essa aí.
Rafa, meu filho, tem que ganhar porque eu vou economizar presente de Natal pra família inteira. O presente é o Hexa. Senão eu tenho que comprar presente pra todo mundo, eu tô na merda. A gente só volta depois do Natal. Se não ganhar, só volta depois do Natal. Diz que perdeu o voo. Gosto desse plano. Diz que perdeu o voo. Só vem depois do Natal. Muito obrigado. Foi um prazer. Repete, por favor, muito estando aqui. seu perfil. Repete seu perfil, o pessoal te seguir. Eu vou deixar na descrição também do podcast. Meu perfil vou fazer uma voz. Ela Sercuti. H de hotel, E de escola, L de lobo, A de amor, ponto, C de casa, E de escola, R de rato. Mas você já me acha. Quando escrever já vai aparecer já. Mas eu vou deixar na descrição também o perfil para todo mundo seguir. Muito obrigado. Curta bastante aí. Não pode deixar. E vai gerando conteúdo pra gente dar risada por aqui. Pode deixar comigo. Essa é a minha profissão agora, hein? Um beijo, brigadão. Brigadão.